Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal IBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da segunda-feira, dia 21 de abril de 2025, quando estamos estudando o seguinte tema: E o Verbo se fez carne, Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor. Lição 4: Jesus, o pão da vida. Para nossa meditação desta segunda-feira, a leitura indicada está no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 30 e 31. E para essa meditação, o título dado foi Jesus e a revelação do pão do céu. Está escrito assim na palavra de Deus. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Amém. Meus amados irmãos, na continuação do nosso trimestre aí, falamos hoje sobre Jesus como o pão da vida. Jesus, o pão da vida. Eu queria começar nossa meditação citando aqui uma passagem que está em Hebreus e que é muito esclarecedora a respeito de diversos temas apresentados no Antigo Testamento. Né? Está escrito assim em Hebreus 10, versículo 1. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Né? O ponto que eu quero destacar aqui nesse versículo, para fazer menção, para tentar aqui oferecer uma explicação, não é? Uma meditação breve desse texto para a leitura de hoje, é o começo do versículo 10, versículo 1, né, de Hebreus 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, né? Isso por quê? Porque aqui nesse versículo que nós lemos no início, os judeus, né, os judeus que estavam ouvindo Jesus ali em João 6, disseram, né, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Né? Ou seja, eles estavam aqui questionando Jesus sobre o sinal, que sinal que Jesus faria, né? Que sinal Jesus tinha para mostrar para ele, já que os pais deles, os antepassados, haviam comido o maná do céu. E é verdade, quando nós olhamos para Êxodo 16, nós vemos justamente o momento em que os israelitas que tinham sido libertos, né? Libertos do Egito, libertos por Deus, pela instrumentalidade de Moisés, estavam murmurando, né? Como infelizmente virou um costume ali entre os homens adultos, principalmente, daquela geração, né? E aí, como resposta a essa murmuração especificamente, Deus prometeu então o maná dos céus. Né? No versículo 4, na verdade no 3 diz assim: E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas da carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado para este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro
do que colhem cada dia. Então, aqui, essa passagem de Êxodo 16, realmente nós temos a resposta de Deus prometendo o maná, e de fato Deus deu maná para o povo, a fim de saciar a fome daquele povo. Porém, o povo, infelizmente, repetiu a murmuração, ou fez novas murmurações, né? Bom, eu comecei mencionando Hebreus 10, por quê? Porque muito do que existe no Antigo Testamento serve de figura para entendermos diversas lições, diversas aplicações a respeito de Jesus e do seu corpo, que é a igreja. Né? Então, a lei, diz o escritor aos Hebreus, é sombra dos bens futuros. E o próprio Jesus é, então, a maior iluminação, a maior luz que poderia haver a respeito do que está ali presente no Antigo Testamento. Tanto personagens do Antigo Testamento, como figuras, símbolos, né, e tudo mais. E o mesmo escritor aos Hebreus começa a sua carta, né, o seu livro, dizendo isso, dizendo algumas palavras assim sobre Jesus. Né? Ele diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Aí, veja agora o versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, da glória de Deus, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então Jesus é a expressa imagem de Deus. Jesus é a pessoa em quem o Antigo Testamento está explicado. Né? Enquanto o Antigo Testamento é a sombra, né, a lei é sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, Jesus é a imagem exata das coisas. E isso também, podemos afirmar, acontece com o maná dos céus, ou pão dos céus. Por isso que aqui, na leitura de hoje, que tem por título Jesus e a revelação do pão do céu, veja, lá no Antigo Testamento teve o maná do céu e agora Jesus afirma para si, ou afirma de si mesmo, conforme está no Evangelho de João capítulo 6, que ele é o maná dos céus, que ele é o pão dos céus. Né? Para isso, finalizando aqui a nossa meditação de hoje, diz o versículo 32. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então Jesus revela que ele é o verdadeiro maná, o verdadeiro pão do céu. Aquele que é o único capaz de saciar a fome da alma humana. E damos glória a Deus pela vida de Jesus, por tão grande salvação. Amém.